Prazer de convidar um grande amigo meu, teólogo, amigo, professor, estudamos muito a Bíblia junto, Robson, para poder trazer a palavra de Deus. Irmãos, hoje, pela manhã, vou contar um testemunho para vocês. A gente programa o nosso dia, a nossa semana, o que a gente vai fazer, mas graças a Deus que 99% não sai como a gente pensa. Porque sai de acordo com a onipotência de Deus, o jeito que Deus quer para a nossa vida. Deus interessa a nossa salvação. E hoje, todos os planos que eu tinha para fazer hoje, que eram coisas importantes para mim, eu não consegui resolver nada, uma fraqueza grande, uma tristeza, em alguns momentos uma pequena falta de esperança, de não ter mais como resolver uma situação, um problema. E nisso eu fiquei abatido, sem forças. O compromisso que eu tinha foi desmarcado, e uma tristeza grande, e sem forças até para falar com Deus. E deitei na minha cama e pedi: Senhor, ajuda, Senhor, eu não tenho força nem para levantar. E naquele momento eu senti Deus falando assim: Délio Júnior, você não tem fé em mim? Tanto que eu já fiz por você. Eu falei: Senhor, eu tenho fé, mas me ajuda a ter mais fé, que eu não estou dando conta. E hoje eu estou aqui para declarar que eu quero estar submissa à vontade de Deus, pelo que Ele tem na minha vida. Eu não quero fazer nada de mim mesmo. Hoje, nada do que eu pensei de fazer deu certo. Nada, tudo errado. Mas não deu errado, deu certo. Deus está moldando o meu caráter, está testando a minha fé, está provando, forjando o meu caráter, provando quem que vai estar do lado dele. E eu quero estar do lado de Deus. Então, se você hoje está como eu, como aconteceu comigo, e não entregou a tua vida a Deus, por mais que deu errado o que você pensa, entregue e louva a vida, louva a sua vida, se deu errado, louva a Deus, agradece a Deus. Porque a vitória de Deus é muito maior do que a nossa. Nossa vitória não está nessa terra, nossa vitória está na vida eterna. Antes da mensagem, nós vamos meditar num vídeo que vai passar aqui. Coração é tu.
aqui essa noite. Eu acho que eu estou vendo a maioria de vocês pela primeira vez. E é bom estar aqui, nesse local. Eu vou fazer uma meditação com vocês essa noite numa história da Bíblia. Nós vamos ler essa história e vamos extrair, tirar algumas lições para nós, para a nossa vida. E eu tenho certeza que vocês vão compreender e Deus vai dar poder para vocês praticarem, viverem esses ensinamentos, tá bom? Vamos fazer uma oração antes, podem fechar os olhos e eu vou orar, podem ficar assentados. Nosso Deus e nosso Pai, o Senhor nos trouxe à existência, o Senhor nos mantém com vida, és o nosso Criador e és o nosso mantenedor. E nessa noite de quarta-feira estamos aqui diante da Tua presença. Queremos Te pedir perdão. Perdoe os nossos pecados. Somos pecadores e às vezes, conscientemente ou não, temos ido contra a Tua vontade. Nos perdoe. Precisamos do Teu perdão e precisamos da Tua paz. Colocamos na Tua presença a nossa vida e juntamente com ela todas as nossas necessidades, com a certeza de que o Senhor haverá de atender os nossos anseios e pedidos, conforme a Tua santa vontade. Queremos que a Tua vontade, santa e perfeita, se realize em nossa vida. Conheces a vida de cada um dos que estão aqui presentes, conhece cada lar, cada história. Abençoe e abençoe ricamente cada um. Se tem alguém triste essa noite aqui, se tem alguém desanimado, se tem alguém com um problema sério para resolver e está a ponto de se desesperar, abra os olhos e o coração dessa pessoa para entender que o Senhor tem solução e ajude a confiar em Ti e receber de Ti sabedoria para saber conduzir sua vida. Vamos abrir Tua palavra, fale profundamente ao nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Marcos. É no Novo Testamento, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Para aqueles que têm talvez uma certa dificuldade, o Evangelho de Marcos está depois do Evangelho de Mateus. Novo Testamento, o primeiro livro da Bíblia é o Evangelho de Mateus, depois o segundo Evangelho é Marcos, antes de Lucas, capítulo 4, verso 35. 4:35. Encontraram? Vocês me dão uma permissão? Eu vou tirar o paletó. Está quente, não está? Então me dão licença. Encontraram? Eu vou ler alguns versos, vocês vão acompanhar e nós vamos tirar algumas lições para nós, tá bom? Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35. Vamos lá. Encontraram? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa. Na popa significa lá na ponta do barco, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Só até aqui. Agora vamos extrair algumas lições.
Se você passa o dia trabalhando muito, seja fisicamente ou mentalmente, no final do dia você quer fazer o quê? Descansar. Concordam comigo? Descansar, né? Ninguém quer fazer uma viagem depois de um dia cansativo. E aquele dia foi extremamente cansativo. Jesus passou o dia ensinando, falando para as pessoas. E naqueles dias, naquele tempo, não existia microfone e nem caixas de som. O desgaste era maior. Além de falar sem usar microfone, não havia carro. O desgaste mental e físico era maior. Passou o dia ensinando Jesus, curando. No final do dia, o que se esperava? Que Jesus e os seus 12 discípulos viessem a descansar. Mas diz o texto bíblico que já era tarde, isso é, já tinha anoitecido. Jesus olhou para os discípulos e disseram: vamos atravessar o mar. Que mar é esse? O mar que eles atravessaram se chama Mar da Galileia. 21 quilômetros de comprimento e 12 quilômetros de largura. Os barcos da época de Jesus eram barcos simples, bem simples. Fazer uma viagem de 12 quilômetros num barco, além de ser arriscado por ser à noite, era extremamente cansativo para quem já estava cansado. Mas aqui há uma lição a tirar. A primeira lição que eu quero que vocês memorizem e não esqueçam. Jesus olhou para os discípulos e disse assim para eles: entrem no barco e vamos atravessar o mar, 12 quilômetros à noite. Quem era pescador? Jesus ou os discípulos? Os discípulos. A maioria dos discípulos de Jesus, ou a metade deles, eram pescadores. E eles poderiam dizer naquele momento para Jesus: Senhor, nós somos pescadores, entendemos de rede, entendemos de barco, entendemos de mar. O Senhor tem o ofício, a profissão de carpinteiro, entende de prego, de martelo. Não é bom fazer uma viagem à noite. Mas eles disseram isso? Não. A Bíblia diz que eles não falaram nada, entraram no barco e fizeram a viagem. Eu vou lhes dizer uma coisa, escutem. Nós vivemos num mundo em que cada dia que passa cresce o número daqueles que se dizem cristãos, cresce o número daqueles que têm Bíblia, cresce o número daqueles que leem a palavra de Deus, a Bíblia. E isso é bom, e há bênção nisso para aqueles que conhecem a Bíblia e para aqueles que a leem. Quando vocês foram entrando, eu fui olhando para vocês e fui vendo que a grande maioria de vocês tem Bíblia. Eu não nasci num lar cristão, mas com 11, 12 anos, com mais 2 amigos, nós passamos a estudar a Bíblia, e isso fez uma diferença enorme na minha vida. Mas não adianta apenas conhecer a Bíblia. Não. Além de conhecer, tem que praticar os seus ensinamentos. Consegue entender? Se você for ao médico, o médico pedir para vocês fazerem uns exames, e vocês vierem com o resultado do exame, e o médico disser: olha, você tem que passar a fazer isso, isso e isso, tem que mudar a sua maneira de se alimentar, tem que mudar a sua maneira de exercitar, tem que mudar a maneira de você dormir, etc, etc, e falar tantas outras coisas. E se você não obedecer, a doença não vai se curar e você não vai ter saúde. Que proveito vai ter? O proveito que vai ter vai ser se você fizer o que o médico pede. Eu e você somos doentes. Doentes, sim. Todos que aqui estão, todos que vivem no planeta Terra, somos doentes do coração. Todos nós somos pecadores. Jesus é o médico. E Jesus pede que nós, ao conhecermos a Bíblia, pratiquemos os seus ensinamentos. Olhou para os discípulos, pescadores, e disse: entrem no barco e vamos fazer uma viagem de 12 quilômetros. 12 quilômetros não é uma viagem curta para se fazer num barco simples, mas eles entraram e obedeceram. Primeira lição: quando Jesus pede algo para você fazer, obedeça. E sabe qual é a tragédia do mundo cristão hoje? Sabe qual é? As pessoas querem fazer o que o pastor pede,
As pessoas querem fazer o que a igreja pede. Vou repetir, não. As pessoas querem fazer o que o pastor pede, ou o que um outro líder religioso com outro título pede, o que a igreja pede. Mas quando Jesus pede para essas pessoas fazerem algo que está na Bíblia, elas não fazem. Consegue entender? Eu quero lhes dizer uma coisa: se Jesus está pedindo para você fazer uma coisa, faça. Deu para me entender? Faça. Porque só há bênção. Escutem, agora esqueçam aqui a câmera e o computador. Só há bênção no caminho da obediência. Só e só. Entendeu? Vocês querem ser abençoados por Deus ou não? Querem. Vocês querem bênção para o seu lar, bênção da saúde, a bênção para a alma, para o coração, a bênção para a vida emocional, a bênção para a vida profissional. Todos queremos bênção. Mas Deus não vai abençoar você se você for pelo caminho da desobediência. Se você conhece a vontade de Deus, que está aqui, e a vontade de Deus você encontra aqui na Bíblia, o único caminho seguro para você é obedecer. Eu saí de casa muito cedo, fui estudar em São Paulo e passei um bom tempo estudando em São Paulo. E eu conheci muitas pessoas que Deus as abençoou muito, e todas elas tinham uma coisa em comum: as abençoadas. As pessoas abençoadas, o quê? Eram pessoas que faziam o que Deus queria que estava na Bíblia. Então obedeça o que Deus pede, mesmo que você não entenda, mesmo que você não entenda muito o que Deus está pedindo, e mesmo que o que Deus peça vá contra a inclinação do seu coração, contra a sua vontade, mas Deus pediu, eu farei. Aí você vai ser feliz, aí você vai ter paz, aí você vai ter segurança, aí você vai andar não como se estivesse andando em cima de cascas de ovos, mas vai andar calmo, sereno e tranquilo. Vai colocar a cabeça no travesseiro e vai dormir. Estou vivendo em paz com Deus. Pode ser que nessa noite aqui tem alguém que não está tendo paz. Pode ser que nessa noite aqui tem alguém que não está sendo abençoado. Pode ser que nessa noite aqui tem uma família que não está recebendo a bênção de Deus. E sabe por quê? Porque você não está andando nos caminhos de Deus. Mas é o momento de voltar e Deus vai receber. Entrar no lar. Segunda lição. A primeira lição: só há bênção no caminho da obediência. Só há bênção no caminho da obediência. Segunda lição: quando você decide obedecer a Deus, fazer a obediência, fazer a vontade dele, a tempestade. Os discípulos entraram no barco e a tempestade veio. Vocês já viram umas filmagens que eles às vezes soltam na televisão, daqueles surfistas, principalmente nas praias da Austrália ou de Havaí, ondas altíssimas de 10 metros, que se houver um descuido, as ondas engolem o surfista, ondas altas. Eu imagino que aquelas ondas, aquela noite, eram altas e muito fortes. Imagine esses maremotos, esses terremotos com água fortíssima, que leva casas, muro, árvore e tudo. Assim era aquela tempestade, forte, e dentro do barco estavam pescadores. A princípio eles pensaram assim: a gente vai sair tranquilo dessa, já enfrentamos outras, mas as águas foram vindo e foram enchendo o barco. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Jesus disse assim numa quinta-feira, antes de ser preso: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Jesus não promete para você um mar de rosas. Se você decidir amar Jesus e andar nos caminhos dele, a sua vida não vai ser um mar de rosas. Vai vir tempestades, vai vir problemas. O diabo e os seus anjos vão vir para desanimá-lo, desesperá-lo. Entendeu? Há tempestade. Na realidade, há tempestade para todo mundo. Sofre quem tem Deus no coração
e sofre quem não tem Deus. Mas quem tem Deus vai por um caminho seguro. Conseguiu entender? Primeira lição: a bênção no caminho da obediência. Enquanto segunda lição, quando você decide obedecer à tempestade. Pode ser que você esteja sofrendo lá no trabalho, dentro da sua casa, ou em qualquer outra situação, porque você decidiu estudar a Bíblia, porque você decidiu andar nos caminhos de Deus. E o diabo e os anjos maus não querem isso. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, escuta. Não, existe uma expressão que diz assim: não arreda o pé, né? Não arreda o pé. O caminho de um cristão é um caminho para sempre. Para sempre. Não desista. Para sempre. Para sempre. Começou, vai até o fim, porque é no caminho que você vai encontrar, no caminho de Jesus, a felicidade. Alguns, quando vêm as dificuldades, desistem, abandonam o caminho do Senhor. Não faça isso, tá bom? Terceira lição, qual é? Quando a tempestade veio, ela pegou metade do barco? Metade do barco? Não. Será que ela pegou apenas os 6 discípulos? 3, eram 12 discípulos, mas Jesus 13. 13 pessoas dentro do barco. Quantas pessoas sofreram com a tempestade? Todas. Todas. Todas quase foram tragadas, engolidas, mortas. O que eu quero dizer com isso? Não se faça de vítima. Não tenha sentimento de autocomiseração. Palavra difícil e feia, eu acho. O que significa isso? Não diga assim lá, aqui ó. Não diga lá no seu mundo íntimo, lá nos seus pensamentos, ou aqui: eu sou o coitadinho, ou eu sou a coitadinha. Não nasci com os olhos verdes, não nasci com os olhos azuis, não tenho 1,80 m, não tenho uma conta com bancária alta, não sou filho de pais ricos, não nasci nos Estados Unidos. Não diga isso. Não se faça de vítima. Não se sinta o coitado na vida, porque se você quiser ser um coitado, você vai ser, e vai ser mesmo. Consegue me compreender? Tem gente que vivem o tempo todo reclamando e murmurando de tudo e de todos. A água não está boa, a comida não está boa, a roupa não é boa, o esposo não é do jeito que queria, a esposa não é, os filhos não é, ninguém é bom. Nada está bom. O dos outros sempre é melhor, mas o dele sempre é pior. Viva feliz com o que você tem. Eu vou falar um negócio para vocês. Esse meu sapato está precisando ser trocado. Eu falava para minha mãe esses dias. Vai para 2 anos já. No solado ele está bom, mas aqui está abrindo aqui já. Mas não é por isso que eu vou viver infeliz, e nem é por isso que eu vou pedir um sapato emprestado de quem quer que seja. Eu vou ser conhecido com esse meu sapato. Ele é o meu sapato. Consegue entender? Não viva comparando a roupa que você tem com a roupa dos outros. Não viva comparando o carro que você tem com o carro do outro, ou o ônibus que você pega. Não viva comparando os móveis da sua casa com as casas dos outros. Não viva comparando o seu aspecto físico com o aspecto físico do outro. Nós vivemos no século da insatisfação. Todo mundo está insatisfeito. Todos querem o que o outro tem. Existe um autor bíblico chamado Paulo. Não viveu junto com Jesus. Foi um dos discípulos depois que Jesus já tinha voltado para o céu. Ele escreveu uma carta escrita numa prisão. Se chama Carta Escrita aos Filipenses. Por que esse nome? Porque ele estava numa cidade chamada Filipe. E ele escreveu essa carta, sabe como? Não numa sala com ar-condicionado. Ele escreveu numa prisão úmida. E sabe o que ele escreveu numa prisão úmida? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei viver alegre na prosperidade, mas sei também viver satisfeito na dificuldade. Satisfação. O que teve hoje para comer? Só alface. Estou feliz. Vou lhes dizer uma coisa. Era uma sexta-feira. Eu estava estudando.
Sexta-feira à tarde entrou um professor no meu quarto. Eu fiz uma reclamação. E ele fez uma observação muito boa. Sabe, as melhores observações na vida não são elogios. São aquelas que mostram quem de fato você é. É bom receber elogios? É. Mas é melhor receber verdades. E nem sempre os elogios são verdadeiros. Poderiam ser, mas nem sempre são. Ok? Mas aquele professor olhou nos meus olhos e disse: Robson, você é um reclamão, para de reclamar. E talvez essa noite Jesus quer falar ao seu coração: você é um reclamão, pare de reclamar. Vivem insatisfeitos. Eu conheci tanta gente simples, pobres, mas que eram verdadeiros riquíssimos, porque viviam felizes com o que tinham. E conheci pessoas riquíssimas do ponto de vista material, mas pobres, porque viviam o tempo todo insatisfeitas. Consegue entender? Estou feliz. Eu conheço um pastor que a sua esposa fez uns exames, e os exames que essa esposa fez constataram que ela estava com câncer. E quando ele pegou o resultado com ela no hospital, e o resultado deu que ela teria que fazer quimioterapia, que ela estava com câncer e que passariam por momentos difíceis, eles não reclamaram, eles não se revoltaram contra Deus. Sabe o que eles fizeram? Cantaram e disseram: Deus, na dor e na dificuldade, nós não vamos reclamar, o Senhor está conosco. A Bíblia diz que vocês já estiveram dentro de uma casa de pinga-pinga? Eu já estive. Pingando, você pega uma panela e coloca para ficar segurando pinga-pinga. A Bíblia diz que mulher rixosa, mulher reclamona, homem também, mas a Bíblia usa a expressão mulher, está lá no livro de Provérbios, é igual pinga-pinga de goteira. Ô querido, você não tem a TV que a televisão está anunciando, você não tem o carro que a TV está anunciando, você não mora lá numa aldeia do vale. Eu fui no aniversário lá esses dias. Mas viva contente com o que você tem. Querem saber de uma coisa? Eu não tenho carro, eu ando de ônibus e vivo feliz e contente, não tenho inveja nenhuma de quem tem. E na minha vida tem tempestades, mas eu não reclamo das tempestades, porque nas tempestades nós crescemos. Conseguiram entender? Não se faça de vítima. Não se faça de vítima. Não queira dizer: eu sou o único portador do sofrimento nesse mundo. Todos sofrem. Todos sofrem. Nesse mundo todos. A Bíblia diz que sofrem bons e sofrem maus. Qual é a diferença dos bons e dos maus? Os bons, quando sofrem, se um bom enterra um parente seu, ele tem a esperança de que um dia, através da ressurreição, vai ver esse parente que ele está enterrando, o que tem Deus no coração. Se o mal, que não tem Deus no coração, enterra um parente seu, ele quer ir também para debaixo da cova, porque ele não tem Deus no coração. A tempestade, para o que tem Deus no coração, é como uma ferida que... Já viu uma ferida de pus? Que vai virando uma gangrena, uma coisa assim? Acaba. Mas para quem tem Deus no coração, está vendo aqui? A moto me pegou quando eu era criança, 6, 7 anos. Deu ponto aqui, dentro dos lábios. Hoje eu conto isso, passo o dedo aqui, não sinto nada. Passou o tempo. As tempestades, para quem tem Deus no coração, elas vêm, mas elas passam, elas não duram para sempre. E você olha para elas um mês depois, um ano depois, e você até ri, porque já acabou, porque você já venceu, porque Deus foi maior do que elas. 3 lições. Só há bênção no caminho da obediência. Quando você decidir obedecer, vai vir tempestade, e nesse mundo todos sofrem tempestades, mas enfrente as tempestades com Deus. Crise emocional, crise financeira, problema de saúde, problema com os filhos, sei lá qual é o problema da sua vida, eu sei quais são os meus. Enfrente-os com Deus. Isso é sabedoria, é reconhecer que Ele existe,
é reconhecer que Ele tem todo o poder, é reconhecer que Ele é sábio, é reconhecer que Ele conhece o futuro antes do futuro chegar, é reconhecer que Ele tem solução. Calmo, sereno e tranquilo. Tem um hino que diz isso. As pessoas estão se desesperando, se suicidando, se entregando. Sabe por quê? Não tem Deus. Coloca Deus na sua vida. Coloca Deus na sua vida. Não seja arrogante para isso. Vamos para a quarta lição. Qual é a quarta lição? Esquecer. Vocês já esqueceram? Alguém aqui já fez uma promessa e se esqueceu de cumpri-la? Geralmente a gente esquece das promessas que os outros... Geralmente a gente lembra, digo melhor, das promessas que os outros nos fizeram e não cumpriram. Mas nós nos esquecemos das promessas que fazemos para os outros e... Eu percebi já isso na minha vida. Que facilidade eu, Robson, tenho para me lembrar das promessas que me fizeram e não cumpriram. Desde promessas mais simples até as mais complexas. Mas como eu me esqueço com a maior facilidade das promessas que eu fiz e não as cumpri. Por que estou falando disso para vocês? Esquecer. Nós vivemos no mundo do esquecimento. As pessoas têm uma facilidade enorme para esquecer. E eu vou aproveitar, vou abrir parênteses e vou falar uma coisa para vocês. Nos últimos 10 anos, o mundo teve uma mudança que ele não teve em 100 anos. Há um século atrás, as informações contidas num jornal de um ano inteiro eram as informações contidas num dia de internet. Vocês conseguiram me entender? Vou repetir. Há um século atrás, 100 anos atrás, as informações de um ano inteiro no jornal, que sai todos os dias de um século atrás, corresponde à informação de uma internet de um dia. São muitas informações que são lançadas hoje, a todo tempo, a todo momento, e 99% dessas informações não acrescentam absolutamente nada para a sua vida, nada de bom. E a sua cabeça aqui, ó, informação, e a gente se esquece das coisas mais principais. Esses dias aconteceu uma coisa maravilhosa em casa. Desliguei o computador, meus pais não estavam assistindo o jornal, fomos para a área e conversamos. Às vezes eu me pego com surpresa. Meus pais têm 74 e 73 anos. Eu não os conheço bem. E sabe por que eu não conheço bem os meus pais? Porque a gente fica mais com a atenção voltada para a televisão. Se a gente desligasse mais o computador e a televisão, nós conheceríamos melhor os filhos que temos, o marido que temos e a esposa que temos. Há tanta coisa bonita para conhecer naqueles que vivem dentro de casa, mas nós queremos conhecer aqueles que nem sabem que a gente existe e nem estão se importando se a gente existe. Jogadores de futebol, atores de cinema, atrizes de novela e etc. Mas que tem isso a ver com o esquecimento? Eles entraram no barco. Quem foi que inventou a viagem? Foi Jesus ou foi os discípulos? Jesus. Queridos, essa é a lição mais importante dessa noite. Por favor, não se esqueça. Por favor, não esqueça. Eu trabalho num laboratório e nós fazemos exame de DNA. Às vezes as pessoas que vão fazer exame de DNA chegam, a mulher chega com a cara feia, aquela história, não querem assumir, etc. Eu queria dizer uma coisa para você. Você veio à existência não apenas por vontade do seu pai e da sua mãe. Você veio à existência não apenas por uma união de um homem e de uma mulher. Você não é produto de uma paixão apenas ou de um amor verdadeiro. Não. Você veio à existência porque Deus quis. Você, do jeito que você é, com a cor que você tem, com a fisionomia que você tem, com a altura que você tem, com o temperamento que você tem. O que mais eu posso dizer? Se você está vivo hoje, dia 7 de dezembro de 2011, 9 horas e 6 minutos, é porque Deus quer. Deus tem um plano. O planeta Terra já se calcula 7 bilhões de habitantes, mas Ele olha para você e vê você como sendo o único habitante do planeta Terra.
Em muitos lugares existe uma frase dizendo assim, a mesma que está ali. Eu não tinha visto aquela frase. Sorria, você está sendo filmado. Em bancos, em postos de gasolina. Sorria, você está sendo filmado. Na verdade, essas coisas ali está querendo dizer sorria, você está sendo vigiado. Mas no coração de Deus está dizendo sorria, eu estou olhando para você. Não há uma lágrima, não há um sorriso que você dá, não há uma dor que você sente que não seja visto e percebido por Deus. A dor que dói em você não dói em mim, mas dói em Deus. A alegria que você sente não sinto eu, mas sente Deus. Ele não dá atenção para alguns e para outros dá indiferença. Para Deus você pode não ser valorizado como deveria ser. Para Deus, para as outras pessoas, eles não dão o valor que você deveria ter, talvez pela beleza. O mundo estabelece beleza pelo poder aquisitivo seu, mas você tem valor para Deus. Você tem. E não compare o valor que Deus te dá com o que os outros dão. O que os outros te dão é um valor pequeno, mas o valor que Deus te dá é um valor eterno. Deus não muda o amor que Ele tem por você. Gosta de você com o temperamento que você tem. Gosta de você com o aspecto físico que você tem. Gosta de você, ama você e não vai mudar. Um professor meu, um homem muito inteligente, contou de uma filha de 9 anos. Ela fez uma travessura e ele aplicou a disciplina. Deu-lhe umas sandalhadas. E ela fez um bilhetinho. Ela desenhou um rosto, que era o rosto dele, o pai, e derramou umas lágrimas. E no final ela escreveu uma pergunta e ela dizia assim: pai, o senhor ainda me ama? E colocou no travesseiro em cima. Ele foi dormir, chegou e viu lá o bilhetinho da filha de 9 anos. Leu, viu aquilo, bateu no quarto dela, na porta, entrou, sentou e disse: filha, a disciplina precisava ser aplicada, mas o pai nunca vai deixar de amar. Oh, querido, quero lhe dizer uma coisa: você pode errar, mas Deus não vai deixar de amá-lo. Você pode errar, você pode errar, você pode errar. Eu não estou querendo incentivá-los no erro, porque se você errar, quem vai sofrer é você. Mas Deus o ama com um amor incondicional. Nós amamos assim: se ele acertar, eu o amo. Se ele for bonito, eu o amo. Se ele tiver dinheiro, eu o amo. Com Deus não é assim. Deus ama você do jeito que você é, com o temperamento que você tem, com os erros que você tem, com os defeitos que você tem, e nunca vai mudar o amor que Ele tem por você. O problema é que as pessoas não aceitam o amor de Deus, mas Ele o ama. E se você abrir o coração, você vai experimentar algo que dinheiro não traz: alegria, sexo, poder, nada. Só o seu coração tem um espaço, e esse espaço só pode ser preenchido com o amor de Deus. Não esqueça de Deus. Terminando essa parte, sabe qual é? Os discípulos entraram no barco, a tempestade veio e o barco começou a afundar. E eles pensaram: nós entendemos de remo, nós entendemos de rede, nós entendemos de barco, já enfrentamos tempestade, vamos sair tranquilos dessa. Mas o barco começou a afundar. O barco começou a afundar. E eles se esqueceram do quê? Que dentro do barco estava Jesus. Eles se esqueceram de que Jesus fora quem pedira para fazer a viagem. Você não veio aqui por vontade dos seres humanos, vontade dos seus pais. Você está aqui porque Deus te trouxe à existência. E de repente, eu imagino, sabe o que aconteceu? Que deu um relâmpago, relampejou, e no relâmpago o barco foi iluminado. E quando o barco foi iluminado, eles viram Jesus dormindo. Agora eu lhe pergunto: como pode um ser dormir num barco que está naquele Globo Repórter que fazem final de ano? 2009 houve uma tempestade fortíssima no Brasil inteiro, mas no Rio foi forte demais, derrubou casas, derrubou muro, mas o cinegrafista, o câmera, conseguiu filmar uma cena fantástica. O quê? Um bebê dormindo dentro, eu não sei se aquilo era um cesto, vamos ficar com um cesto. Ele conseguiu filmar. As águas já tinham derrubado casa, as águas já tinham derrubado muro. Elas agora estavam mais tranquilas, é verdade. A imagem mostra assim. Mas dentro ali estava um bebê no cesto, alheio a tudo. Eu vou lhe dizer uma coisa:
lembre-se, você não está sozinho aqui. Eu vou embora, pode ser que eu nunca mais vou ver você, eu não vou enfrentar as lutas que você vai enfrentar, nem você vai enfrentar as minhas tempestades, mas por favor, coloque uma coisa no seu coração: Ele nunca vai deixar você. Você não pode vê-lo, mas Ele está do seu lado. Você não vê o vento, mas você vê o movimento das folhas. Deus está do seu lado, sentindo a dor que você sente, vendo sua preocupação, vendo seus temores, vendo suas necessidades. E Ele diz na sua palavra que Ele conta até o número de fios de cabelo que você tem. Ele permite ou não uma ave cair do céu. Deus ama você, Deus se preocupa com você, e Deus vai suprir todas as suas necessidades. Há uma autora de um livro que eu tenho que ela disse assim: não temos nada a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos do passado. 2012 vai vir, eu nem sei o que vai acontecer, mas quando eu olho para o passado e vejo como Deus conduziu a mim e conduziu a você, a gente enfrenta 2012 de cabeça erguida. Ele não esquece de nós. E agora a última, e vou terminar mesmo, tá bom? Sabe qual é a última lição? O barco não afundou. O barco atravessou 12 quilômetros, chegou do outro lado, são e salvo. Jesus desceu do barco, os 12 discípulos chegaram. Durante a tempestade, Jesus provavelmente levantou do barco, colocou suas mãos assim e disse: acalma, emudece. E as ondas de 10 metros se acalmaram, obedeceram à voz do Criador. A natureza reconhece o Criador. Eu vou lhe dizer uma coisa: Jesus vai voltar. Esse mundo não vai acabar por uma terceira guerra mundial. Esse mundo não vai acabar por interferências políticas. Esse mundo vai ter um fim. A Bíblia diz isso, porque Jesus vai voltar e você vai se salvar. Você vai estar no grupo das pessoas que vão viver vida eterna. Sabe por quê? Porque no barco seu, na embarcação da sua família, dentro dele não está nenhum presidente da república, não está nenhum milionário, não está nenhum lutador de boxe, mas está a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E o seu barco vai chegar. Quando Jesus aparecer no céu com todos os anjos, Ele vai olhar para você, vai falar seu nome e vai dizer: agora vamos viver para sempre juntos, sem tempestade. Nunca mais dor, nunca mais sofrimento e nunca mais morte. Termino agora. E eu termino dizendo uma coisa para você: não esqueça de Deus, porque se você se esquecer de Deus, o seu barco vai afundar mesmo. Mas se você se lembrar de Deus, por mais simples que você seja, por mais frágil que você seja, Deus vai conduzir a sua vida a todo momento, a todo instante. Amém? Obrigado pela atenção de vocês. Vamos fazer uma oração? Podem ficar sentados, tá? Bondoso Deus, metade da semana e nós estamos cansados, muitas atividades, mas nessa noite queremos te agradecer porque o Senhor falou ao nosso coração. Falou. Temos as nossas lutas, verdadeiras tempestades, desafios, mas nós não vamos nos desanimar, nós não vamos nos desesperar, porque o Senhor está junto conosco, e o Senhor tem todo o poder, e o Senhor é o nosso Criador e mantenedor, e o Senhor cuida da nossa vida. Conduza-nos, proteja-nos, guarda-nos, e não permita que o diabo e os seus anjos venham fazer-nos esquecer de Ti. Ajude-nos a ser obedientes ao Senhor, a estudar a Tua palavra, e abençoe a todos que aqui estão. Dá a Tua bênção a toda a família. Dá-nos uma boa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ok, gente, foi muito bom estar aqui, tá? Com vocês. Nós vamos cantar. O que vamos fazer agora? Cantar o hino? Ok. Glória a Deus, aleluia, Jesus.
vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei, ó filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo reprimiu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele socorrerá. Agora, com muito carinho, quero chamar para cantar comigo essa linda canção, Meu Pai O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, Ele me escutou, sou por isso estou aqui. ele acalmou o medo, Quando Ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, a palavra pois de Deus firme está minha fé, ao teu lado, no meu 10 mil à barquinho tua está direita, mas tu Jesus de não Nazaré. serás atingido. Se o medo me cercar, Contra a ou tua se o vida, vento soprar, seu nome eu clamarei, ele te socorrerá. temo mais o mar, Pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele socorrerá. Agora vire para o irmão que está do seu lado e diga: não temas mais o mar, pois firme está a tua fé, no seu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo te cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele te socorrerá. Amém. Quando o irmão pregou aqui, ele falou que nós nunca devemos ser um coitado, né?
Eu cheguei aqui na frente para ensaiar e falei, eu não vou dar conta hoje. E a palavra tem poder, viu? Eu quero falar, irmão, que o que você pregou aqui já está acontecendo. Aconteceu aqui agora, viu? Quando eu cheguei, eu comecei a cantar, eu falei para as irmãs, eu falei, eu estou rouco, eu não vou dar conta. A palavra que eu falei que não ia dar conta, eu esqueci, foi a letra da música, viu? Amém? Quantos aqui foram abençoados com a palavra? Eu fui, a palavra veio de encontro às minhas necessidades. Eu louvo o nome do Senhor, porque né, nas dificuldades, na correria da vida, a gente separou 1h30 do nosso tempo para vir aqui louvar a Deus, e foi maravilhoso. Nós podemos ter certeza que nós vamos voltar com Jesus no nosso barco e caminhar o resto da semana e caminhar até os últimos dias dessa vida, com a proteção e a graça de Deus. O pastor Norberto, a pastora Lorena estão assistindo a gente aqui e nós queremos falar que foi uma bênção aqui, estamos com saudade dele já. Deus abençoe a semana de vocês, irmãos. Amém, irmão? Irmão, você que pode ajudar a casa do Senhor, você pode sair do seu lugar agora aqui e trazer sua oferta aqui, amém? Vai ajudar nós a pagar as contas, viu? Amém, irmão.